Paz do Senhor, irmãos. Amém. Feche os seus olhos, vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos escolheu primeiro, e por isso nós estamos aqui. Obrigado, ó Pai, pelos teus feitos maravilhosos em nossas vidas e pelo plano da salvação. Nós estamos inseridos nesse plano, Senhor, e nós te louvamos por isto. Estamos agora aqui assentados, ó Pai, nas nossas cadeiras, simbolicamente falando, assentamos os seus pés, para ouvirmos a sua palavra, para sermos edificados, ó Deus, para sermos alimentados. Por isso, ó Pai, tire dos nossos ouvidos todos os comichões, que a nossa mente agora possa ser uma mente, ó Pai, purificada pelo teu sangue, pelo teu Santo Espírito, que nada venha tirar as nossas atenções. E a mim, ó Deus, que estarei ministrando a sua vontade, tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, e que eu seja mais uma vez um canal de bênção para a sua igreja, para o seu povo. E toda honra, e toda glória, e todo louvor, sejam continuamente dadas ao nosso Deus. Amém? Abra a palavra do Senhor em Mateus. Mateus 21. O tema desta mensagem, para esta manhã que o Senhor nos deu, e eu quero já deixá-la já logo no início, para facilitar aos irmãos, para que os irmãos possam acompanhar melhor, não é? Esse momento. O tema é o seguinte, quando ou não torna-se um sim. Quando ou não torna-se um sim. E aqui nós vemos em Mateus, no capítulo 21, no verso 28, uma parábola, a parábola dos dois filhos. Eu vou estar lendo, os irmãos me acompanhem. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu não vou, Senhor. E não foi. Ou melhor, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém? Qual foi o momento, qual era o contexto, né, desta parábola? Nós estamos aqui há 2 semanas para celebrarmos a Páscoa do Senhor, não é, como falou o pastor José Luiz. Próximo dia 14 estaremos aqui celebrando a Páscoa do nosso Deus. E aqui havia uma semana que Jesus, uma semana antes da Páscoa, da ressurreição de Cristo, estava acontecendo. É o contexto que nós lemos aqui. A entrada, o capítulo 21 fala da entrada, no capítulo 21, verso 1, diz a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. É a entrada dele, aquele momento que ele sobe ali no burrinho, não é? E entra triunfante. A Igreja Católica ainda comemora, né, como Domingo de Ramos, enfim. Momentos antes da Páscoa. E ali, e Jesus, irmãos, ele veio enviado de quem? Do Pai. Deus deu a ele uma missão. E qual era a missão dele? Pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. Porém, ele teve uma resistência muito grande, principalmente com quem? Com os religiosos da época, com os fariseus. Houve uma resistência. Então ali Cristo, ao entrar no templo, e ele já tinha feito muitos milagres,
muitos sinais, mas a entrada dele ali triunfante em Jerusalém causou um impacto naqueles homens, naquelas lideranças. E aqui nesse capítulo, nesse verso 28, Jesus ele se aproximou do tabernáculo, ali do templo. E aqueles homens fariseus estavam ensinando. E quando Jesus chega ali, é indagado por esses homens, por esses fariseus. Olha, diga para nós, em autoridade de quem que você está fazendo esses milagres? Esses sinais? Os fariseus falaram aquilo para Jesus. Em nome de quem? Quem que te deu essa autoridade? Jesus conhecia o coração daqueles homens. E ao olhar para aqueles homens, o texto diz que Jesus disse para ele, me diga uma coisa primeiro. Se vocês me responderem algo, eu vou responder para vocês. Quem me dá essa autoridade? Aí ele pega e entra em algo muito importante. Do nada, Jesus pega e já fala do batismo de João. Não é interessante isso? Olha a importância que Jesus dá ao novo nascimento. E ali ele começa a falar, olha, quem que deu autoridade? Vocês creem no batismo de João, é de Deus ou é coisa de homens? João Batista, ele era muito respeitado. Se eles respondessem, era muito respeitado entre os homens, mas aqueles fariseus não criam nele. Então eles ficaram naquela situação, se nós falarmos, respondermos aqui para Jesus, que esse batismo, não é, de João Batista, ele vinha de Deus, Jesus vai falar, por que vocês não acreditam tanto nele? Acredita nele então, já que é de Deus. Mas se nós falarmos que é dos homens, o povo vai nos perseguir. Então eles não responderam nada. Não sabemos. Jesus disse, então também não vou falar nada para vocês. Mas em parábolas Jesus falou. E aí entra essa parábola e muitas outras. Até o momento da crucificação, Jesus falou com aqueles homens sobre o reino. E aqui nós vemos, não é? Que Jesus diz para esses homens, nessa parábola, um pai diz para o filho, vai fazer algo. Não, eu vou. E não foi. O outro vai, diz que vai, mas também não vai. E aqui ele faz essa parábola. Essa parábola. E aquela pessoa, irmãos, que diz que não, eu não vou, aquilo causou o quê? Um pensamento, uma reflexão. Ele diz, não, eu não vou, eu não quero. Mas depois ele acabou indo. Então quando você fala não, muitas das vezes, esse não te incomoda, não é verdade? Quantas das vezes você é levantado como obreiro, como obreira, é colocada a nós, né, fazermos algo para o Senhor, não, mas vem aquele, puxa vida, mas eu fui chamado para uma obra, eu fui chamado para algo, não, eu tenho que fazer. Então causou o quê? Uma reflexão, começou a incomodar aquilo. E aquele que disse, não, sim Senhor, eu vou, esse não foi. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós falamos que vamos fazer algumas coisas e o próprio sim já quer dizer que você já fez. Não, sim, eu faço. E você cai num comodismo, numa rotina, que você até acredita que você fez aquilo e você não fez. E era isso que Jesus falou para aqueles homens, que eles eram religiosos, eles eram uma liderança, eles tinham uma responsabilidade de falar do amor de Deus, de anunciar o reino de Deus, e eles não estavam fazendo aquilo. Então eles perguntaram para Jesus, em qual a autoridade que você anuncia? Olha, me responde algo, se vocês me responderem algo, eu vou falar para vocês. Eles não responderam, então também não falo, mas em parábolas, ele falou. O meu pai, eu estou fazendo aquilo que o meu pai mandou eu fazer. O meu pai, Deus, a quem vocês dizem que creem. É em nome dele que eu tenho feito essas coisas.
Aí que eu coloco, irmãos, quando um não, ele se transforma num sim. E muitas das vezes nós entramos nessa situação. Nós caímos nesse erro. Nós nos acomodamos com certas coisas. Falamos que vamos fazer e não fazemos. E quando quando fazemos isso, nós já respondemos logo sim. Aí entra esse comodismo. Nós deixamos, de fazer a vontade de Deus. E eu não quero aqui afirmar que aquela pessoa que diz o sim não vai fazer o que é para ser feito. Não estou aqui generalizando a situação. E nem estou dando um merecimento. Aquele que fala não, dê ouvido para quem fala não, porque aquele que fala sim nunca faz. Isso também não procede. Maria disse sim ao Senhor. Não é? Eis aqui a serva do Senhor. Então ela disse sim. Próprio Paulo, Jeremias disse sim. Isaías disse sim ao Senhor e foi lá e cumpriu. Cumpriu o que era para ser feito. Então não estou aqui generalizando, mas eu quero que os irmãos acompanhem esse raciocínio que a palavra de Deus tem nos trazido, que um não seu, ele pode se transformar num sim. Que muitas das vezes você já falou não para algumas situações, e isso tem te causado uma tristeza, uma revolta. Por que eu não fiz aquilo que era para eu ter feito? Amado, ainda há esperança. Ainda há oportunidade. Não caiu no esquecimento. Você está vivo. E se você está remoendo esse não que você falou, é porque o Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Não deixe o inimigo te abater, te entristecer por isto. A palavra de Deus diz o quê? Que condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas estão agora na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor? Alegre o seu coração. Há tempo. O momento é hoje, o momento é agora. Muitos falaram sim e estão enganjados na obra. Será que estão? Será que dá para contar? Eu lembro, o pastor José Luiz, quando nos chamou, isso aí recordando 12 anos atrás, e quando falo ele nos chamou, é que o Espírito Santo de Deus, tocou ali, levou ao pastor a chamar os presbíteros, os 5 primeiros presbíteros, 2005. Sim, 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 vamos estar juntos, vamos fazer a obra. Mas muitos desses que falaram sim não estão mais. E muitos falaram não, e de repente estão com a gente ainda. Qual tem sido a sua postura perante Deus? Qual tem sido a sua postura perante o Senhor? Você tem falado sim? Ou você tem falado não? Ou você ainda está numa terceira opção? Que tem uma terceira opção. O sim, que muitas das vezes não é um sim, você foi induzido, não é? É que nem um amém, O pregador está falando isso, aquilo, amém, irmãos? Amém. E não era para você falar amém, era para você falar misericórdia. Porque amém é como se você estivesse concordando, dando um sim. Então nós temos que estar conscientes do que nós estamos falando. Mas tem, como estava falando, essa terceira opção. E qual seria essa terceira opção ou situação? O fugir. E Deus me levou ali no profeta, um homem de Deus, Jonas. Abrem Jonas. Algumas páginas, voltando um pouquinho aí, antes de Mateus, está bem pertinho. Mas nós vemos esse profeta, um homem de Deus, e veio para ele uma palavra.
Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui é interessante, né, que todos nós, acredito que a maioria que conheça essa passagem do profeta Jonas. Um homem que foi, né, incumbido de levar a palavra de Deus a um povo terrível. E o nosso professor Marcos falava dos assírios hoje. Cadê o Marcos? Foi embora? Professor Marcos? Ah lá, bênção. Ele falava dos assírios. Quem estava ali na sala da maturidade cristã, sabe do que ele comentou, da situação, né, como era o modo de vida desses homens, extremamente violentos. Vamos trazer para os nossos dias, chegar aqui, pastor Elias, profeta de Deus, o Senhor te manda lá para a Síria, lá para você pregar para os muçulmanos. Sabe aquele povo que está degolando os cristãos? Amém? Vai lá. É isso que Deus falou para Jonas. Falo eu, não falo o Senhor, pastor Elias. Falo eu, né? Não é o Senhor que está falando. Irmãos, é o que foi falado pelo profeta Jonas. E aí? O que esse homem fez? Ele falou sim? Ele falou não? Mas ele não falou nada, ele fugiu. Em ele fugir, ele falou que não. Ele fugiu. Melhor é se ele falasse não naquele momento. Ó Senhor, não, manda outro. Mas ele fugiu. Em ele fugir, tem como fugir dos olhos do Senhor, irmãos? Não tem como. Não tem. E muitas das vezes vem sobre nós sofrimento. Hoje foi lido aqui, não, foi lá, na escola bíblica. Não vem sobre vós tentação senão humana. Então, as nossas escolhas aqui nessa terra, as nossas opções, e Deus permite isso, muitas das vezes é a causa de certas tribulações, de lutas, dificuldades. Aí vem a palavra: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com essa tentação, Ele te dá um escape. E este homem, por ele ter fugido, o livro de Jonas são 4 capítulos, você lê ele em menos de 10 minutos, tá bom? Então depois você lê esse livro de Jonas, e você vai entender todo esse contexto. É muito pequeno e é de fácil entendimento esse livro de Jonas, do profeta Jonas. Então ele foge. Quando ele foge da presença de Deus, ele começa a sofrer. E ele sofreu sozinho, irmãos? Não. Para aqueles que conhecem, depois você lê todo esse contexto, a primeira situação dele é fugir. Ele procurou uma embarcação, ele entrou dentro de um navio, de um barco, de pesqueiros, entrou. Todo o povo que estava naquele barco começou a sofrer, por causa de uma pessoa que estava fugindo das ordenanças de Deus. Como está a tua vida? Você tem sofrido? A sua família, devido à sua desobediência, também tem perecido? O não causa essa reflexão. E quando você foge, você também está fugindo. Puxa vida, estou fugindo de Deus. Meu, não tem como. É o Senhor. Você está pensando, você está remoendo. Por isso que o não, ele torna-se um sim. Quem fala assim se acomoda. Eu vou fazer. E vai adiando. Pastor, eu já falei que eu vou fazer, pastor. Não precisa ficar falando para mim toda hora, pastor. Não é assim? Eu já falei que vou fazer. Ô filha, vai lá lavar a louça. Mãe, eu já falei que eu vou lavar a louça. Mas filha, a louça está lá. Mãe, eu já falei que eu vou, espera. E vai adiando. Queridos, Deus não se agrada disso. A palavra de Deus diz que a sua palavra, a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Porque depois disso já vem a condenação. Podemos até dizer que o que passar disto é procedência maligna. Então,
você ficar nessa situação de fugir da presença de Deus, não é legal. Antes você já tivesse falado não. Mas quando você começa a fugir, eu vou atrás desse, porque esse para mim é um vaso precioso. Nós somos preciosos para o Senhor. Você é precioso para o Senhor. Você tem um preço que foi pago com sangue. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que existem tantas igrejas evangélicas. E não é por acaso também dessa confusão. Porque o inimigo ele não quer que a obra de Deus seja concretizada nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. E Jonas ele começa a fugir, toda a embarcação começa a sofrer. As pessoas que estão junto ali, sem saber o motivo, porque diz aí a palavra que cada um começou a clamar ao seu Deus. Olha o propósito aí, não é? Até você fora dos caminhos, você está sendo usado por Deus sem você saber. Porque aqueles homens ficaram ali preocupados. Vai afundar esse barco, o que está acontecendo? Cada um clama o seu Deus aí, um pegou um terço, outro pegou isso, outro pegou aquilo, e vai rezando aí, vai ver o que vai acontecer. E o que a palavra de Deus diz? Onde é que estava Jonas? Lá no fundo e dormindo. O servo de Deus, o profeta de Deus. E no verso 1, ele resume tudo isso daqui, toda essa situação de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, Amitai, como levantamos. O que foi a palavra? Levanta. A primeira coisa que veio, que Deus falou para o profeta, levanta. Então já tenho que me levantar. Vai à grande cidade, olha aí, tinha que se mover. Depois, clama. Puxa vida, hein? Num verso já tem 3 situações. Levanta, vai e clama. E uma outra situação. Clama contra. Isso veio na cabeça daquele homem, eu conheço aquele povo. Tem muito profeta que já foi para lá e morreu. E eu não vou para lá. Então, irmãos, nós como servos de Deus, e muitas das vezes nós falamos não ou fugimos, porque nós deixamos de crer que juntamente conosco está o general de guerra. Moisés, ele indagou o Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Nós somos servos de Deus e muitas das vezes a gente quer se meter a besta, né? Eu sou servo de Deus, Deus está comigo. Se Deus não mandou, meu irmão, não vá. Que você vai quebrar a cara. Você vai ser envergonhado. A obra de Deus vai ser envergonhada. Mas se Deus mandar você ir, vai. Mas como é que eu vou saber quando Deus manda eu ir? Tendo uma vida de oração. Uma vida com intimidade com Deus. Deus não é um Deus de confusão. Deus ele revela-se você com a palavra. Deus revela-se através de sonhos. Deus ele se revela através da mensagem. Deus está confirmando, tenho certeza, confirmando coisas em muitos corações nessa manhã. É Deus falando. Deus sabe das necessidades de cada um de nós. E Deus também sabe a obra que Ele tem e quer realizar em cada um de nós. E Jonas ele estava lá no fundo. O comandante, o capitão chega e diz, levanta dormente. E a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. Porque a gente levanta a mão, eu aceito a Jesus, não é isso? Você disse um sim. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor, você está enganjado nessa obra, você faz parte da grande comissão de Cristo, você tem um Senhor que passa para você, para mim, ordens. Vá, faça isso, faça aquilo. Não, Senhor. Eu vou, Senhor, mas não estou preparado. Como estamos nós? Qual tem sido, a nossa resposta? O que nós temos falado? Temos surgido, temos pago temos passado por grandes consequências. E o Senhor não quer isto. Porque Deus ele quer reverter essa situação. Deus quer mudar o quadro.
de que nós estamos passando. Talvez a nossa nação está passando por tudo que está passando, a causa, o culpado, é o comodismo. É muitas das vezes esse sim, esse suposto sim que nós dissemos que estaremos, não é, fazendo a obra de Deus. O pastor leu aqui em Jeremias 29, tem uma carta que Deus orientou a Jeremias destinar àquele povo que estava cativo. Irmãos, a Bíblia fala que eu e você, nós estamos por um tempo nesse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Esse mundo jaz no maligno. Então nós podemos dizer que nós estamos num lugar que não nos pertence. Por isso tanta maldade, não é? Tanta guerra. O professor, ele mostrava ali, né, de 2010 para cá, quanta violência se agravando. O príncipe deste mundo, desse século, é Satanás. Mas nós não podemos nos esquecer que a igreja de Jesus é o reino de Deus nessa terra. E nós estamos fazendo parte de um povo diferente, irmãos. Como Jeremias escreveu aquela carta para o povo de Israel, que foi levado cativo em um mundo terrível. Mas ali a carta diz o seguinte, ó, fica aí, orem por eles, estejam juntos. Não é para fazer o que eles faziam, mas orem por eles, porque eles tendo paz, vós vão ter paz também. Hoje, se nós não estamos tendo paz na economia, porque existe uma paz, porque a paz que Deus nos dá, não é essa paz do mundo, né? Já foi ministrado várias vezes, Deus nos dá uma paz diferente. Mas qual é a paz que nós estamos procurando? E enquanto nós estivermos aqui neste mundo, mesmo de passagem, nós precisamos comer, nos vestir, temos que estar, não é, trabalhando. E Deus, Ele prepara todas as coisas. Será que nós estamos numa embarcação, sofrendo situações, como estavam esses homens dentro dessa embarcação, estavam ali um dormente? Será que nós não estamos sendo dormentes nesse momento? Que falamos sim a Deus, mas sabendo que esse mundo é terrível, não tem jeito, olha, deixa eu ficar quieto aqui e vou orar para Jesus voltar logo. E ali Deus começa a trabalhar com Jonas, como Deus tem trabalhado conosco. Jonas, quando ele toma essa atitude de saber que aquele povo era um povo terrível, eu e você, quando tomamos essa atitude de nos acuarmos, de fugirmos das responsabilidades ministeriais, conjugais, nós fugimos das alianças com Deus, nós não temos aquilo que faltou para Jonas naquele momento, compaixão. Jonas não teve compaixão daquele povo, ele queria que aquele povo morresse e fosse para o inferno, porque era um povo que degolava os amigos dele, os profetas, e nós não estamos vendo isso hoje. E Deus quer que a gente tenha o quê? Compaixão pelos muçulmanos, amor por eles. Irmãos, é fácil? Mas Deus está trabalhando nos nossos corações, como trabalhou no coração do Jonas. De que maneira Deus trabalhou no coração dele? Ele estava fugindo, foi lançado no mar. O próprio Jonas, sabe o que ele falou? Eu fui lançado no inferno. O ventre, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jonas fala, estou nas profundezas do inferno. Imagine ele dentro de um organismo vivo, ácidos, odores, ele ali dentro, o inferno. Ele comparou aquilo como inferno, e Deus moendo, Deus trabalhando. Você não vai? Quem que manda aqui? Sou eu que mando? O Senhor? Ou é você? Você vai e moendo. Precisava disso, irmãos? Não precisava. Precisava você estar passando? Precisa você estar passando por situações difíceis? Não precisa. Senhor, eu me arrependo. Foi o que Jonas fez, ele se arrependeu. E foi. Mas ele ainda foi com o coração duro.
Ele foi para Nínive, ele pregou a palavra de Deus e não deu outra. Aquele povo se converteu. Queridos, quando Deus manda, Deus ele faz a obra, ele já prepara os corações. Não precisa ter medo, não precisa. Se Deus mandou ir, vai. Agora não queira se aventurar. Deus, olha, eu vou, porque Deus já falou, Deus já mandou, está na palavra ide. Então eu já vou esperar o quê? Deus já falou. Queridos, comunhão com Deus. Lembra de Gideão? Veio a palavra para Gideão. Que eu sou pequeno. Ele indagou. Não, vou fazer prova. Vou fazer uma prova com Deus, disse Gideão. Deus, se é assim mesmo, então vai acontecer isso. Você tem feito prova com Deus? Antes de sair para fazer algo? Faz parte do planejamento espiritual isto. Fazer prova com Deus. Para você não envergonhar a obra. Então, quando não, torna-se um sim. E ali esse homem foi trabalhado por Deus, como nós estamos sendo trabalhados. E após esse período, ele foi então para Nínive, e ali ele faz a obra, ele se arrepende, os pecadores se arrependem. O que vem no coração do profeta, alegria ou tristeza? O que veio no coração do profeta, ao ver aquelas pessoas se arrependerem? Veio tristeza, irmãos. Olha que doideira, um profeta se entristecer porque um pecador se arrepende. E onde a Bíblia fala que há festa nos céus. E Deus amava Jonas. Deus era com Jonas. Tanto é que Jonas é citado até no Novo Testamento, por próprio Jesus, não é? Jesus ainda falou de Jonas. Você acha que você é pior ou melhor que Jonas? Você se alegra quando alguém vem aqui à frente e aceita Jesus? Quem se alegra? Você já está melhor que Jonas. Jonas se entristeceu, se retirou, ficou magoado, entrou em deprê, ficou deprimido. Não falei, Senhor? Era por isso que eu fugi. Eu fugi porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor ia converter o coração desse povo, um povo rebelde que matou os meus amigos, e aí vai. Queridos, não é na nossa vontade, é na vontade do Senhor. Não queira entender Deus, obedeça ao Senhor, porque Ele não é o Senhor. Tudo tem um tempo certo. Senhor, mas puxa vida, eu estou mais preparado. Não, senta aí. É no tempo certo, é na vontade de Deus, é Deus que faz a obra. E Deus precisava ainda trabalhar naquele coração, porque Ele não tinha ainda compaixão. Então, nesse momento de tristeza, de angústia, de amargura de Jonas, ele vai lá, fica quietinho num canto, e Deus permite vir um sol assim, e queimou a careca dele. Ele ficou ali incomodado com aquilo, mas Deus, não, vou cuidar dele. Vou fazer ali uma arboreira, né? Aboboreira, né? Está escrito aí, irmão, isso aqui, se eu for aqui, não vai dar tempo. Ele preparou ali uma árvore, um pequeno arbusto, para fazer sombra para Jonas. Ele ficou ali, que beleza, que bênção, gostoso. Ficou tranquilo naquela sombra, né? Descansou. No dia seguinte, Deus manda ali um verme, acaba com aquele arbusto. Vem a tristeza nele, começa a reclamar, puxa vida, essa árvore estava aqui, estava tão boa para mim. Aí Deus começa a trabalhar no coração dele. Calma aí. Você estava triste porque aquele povo, né, se arrependeu, se converteu dos maus caminhos. Um povo que você não criou, que você não cuidou, que você nem conhecia, que você não fez nada. Agora vem aqui uma arboreira que você também não conhece, ela morreu, você está preocupado, está triste por causa disso? E ali Deus começou a trabalhar no coração daquele homem, para ter amor. Que não tem como fazer essa obra, se não for por amor. Não adianta nós subirmos num altar, pregarmos a palavra, se não tiver amor. Porque nós somos diferentes, cada um de nós temos, né, entre aspas aí, uma ideologia, eu penso assim, eu penso assado,
E cabe à liderança, cabe a um pai de família administrar esses conflitos. E como que nós vamos administrar se nós somos duros nos relacionamentos? É com amor. É com amor. E Deus começou a trabalhar nesse coração. E Deus tem trabalhado nos nossos corações, nas nossas vidas. Qual tem sido a sua resposta ao Senhor? Deus tem te chamado para fazer uma obra. Eu falei aqui de problemas conjugais. Muitas das vezes você já disse sim para o seu cônjuge. E você tem se esquecido desse sim. Você já tem até pensado em largar tudo, se já não largou. Mas ainda há um momento para que você conserte essa situação. As alianças que foram feitas. O sim perante Deus, perante as testemunhas, perante um celebrante. Mas eu também falei não em outras situações. Mas Deus, Ele pode mudar esse não para um sim. Eu fugi. Arrependa-se. Hoje é o momento. Esta é a hora. Deus, Ele quer cuidar. E Deus continuou falando com esses homens. No capítulo, voltando ali para Mateus, e agora no 22, nós lemos no 21, não é isso? No 22 tem uma outra passagem aqui maravilhosa. E nós, irmãos, estamos em festa. Amém? Nós estamos numa festa maravilhosa. E aqui no 22 eu vou estar lendo essa parábola para os irmãos, que diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não, olha o não aí, não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos abrir um parênteses aqui? Falaram não. E eu comentei aqui que o não, muitas das vezes, ele pode se tornar um sim. Quando há tempo de você refletir no que você fez. Esses homens aqui tiveram tempo? Não tiveram nem tempo de refletir. E foram o quê? Mortos. No 8, então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus, irmãos, está tudo preparado, viu? Está tudo preparado para a volta do Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Já está preparado a vinda do Senhor. E Ele tem convidado a todos nós a estarmos enganjados nessa grande obra. Porém, não é? O que acontece? As bodas, na verdade, são preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, e convidai as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados, bons e maus. Olha aí a compaixão. Bons e maus, venham. E todos começaram a participar. Continuando o texto, diz a palavra que o servo, o Senhor, viu
entre todos aqueles, uma vida, um homem. E o rei, no verso 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias, e disse-lhe, amigo. E Deus nos deu uma palavra aí para o pastor, né, alguns domingos atrás, que Deus, ele nos chama do quê? De amigo. Ele quer nos chamar de amigos, não de servos. Não é isso? E aqui nós vemos o mestre se aproximando e dizendo, amigo. E o Senhor nesta manhã fala para mim e para você, amigo, aonde estão as tuas vestes nupciais? Você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro? Eu estou vendo que a igreja ficou muda. Esse homem aqui, ele ficou mudo. Ele não falou nada. Por ele não ter falado nada, quando o mestre chegou para ele, chamou ele de amigo, e fez para ele uma pergunta, ele ficou quieto. Por ele ter ficado quieto, o que aconteceu com ele? Vamos ler? E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Foi uma pergunta que foi feita para ele. Qual foi a resposta? E ele emudeceu. Consequência disso, disse-lhe então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Oh, calma aí, ele não chamou de amigo? Deus não quer te chamar de amigo, mas Deus quer que você fale. Deus quer que você abra a sua boca, porque Ele tem ungido os seus lábios. Deus tem colocado uma palavra de bênção, uma palavra de vitória na tua vida, na minha vida, e nós não podemos nos calar. E a igreja tem se calado, você tem se calado, eu tenho me calado. Eu não me calo não, porque eu tenho visto que está faltando isso, que eu tenho que estar faltando aquilo, então você está reclamando, você só está questionando, você só está murmurando, e isso também não agrada a Deus. Você tem que falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, e que Ele tem um céu, uma nova terra preparado para mim e para você. Se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Misericórdia. Misericórdia. Vamos ser lançados num lugar terrível, onde há choro e ranger de dente. Você quer isso? Deus te escolheu, desde o ventre da tua mãe. Os levitas, pode subir aqui no altar, por favor. Deus escolheu a você e a mim, para fazermos uma obra maravilhosa. Deus preparou esse lugar, Deus preparou essa igreja, Deus trouxe homens e mulheres, famílias para esse lugar, até de outras cidades, porque Deus, Ele ama essa cidade, Deus ama Caçapava, tem uma obra aqui sim. Se você está plantado nesse lugar, tem um propósito, não diga não. Se falou sim, assuma o seu sim, não fuja não, porque a obra é grande, a recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor, Ele nos chama de amigo, mas o amigo, ele dialoga, ele fala, ele conversa, ele obedece, ele não fica mudo, ele não fica quieto, ele não fica parado. Qual é a sua postura, igreja? Qual tem sido a minha postura? Que até a noite, que nesse tempo que resta, não é? Às 11h30, estamos encerrando agora, até a próxima mensagem que Deus vai dar para nós, logo à noite, que você possa refletir, como está a minha vida, o que eu tenho feito, a minha palavra tem sido sim, tem sido não, ou eu tenho fugido? Como eu estou? O Senhor tem me chamado de amigo. Oh, glória a Deus, eu sou amigo de Deus. Você tem feito por merecer isto? Você tem aberto a sua boca? Você tem falado? O Senhor quer nos usar.
Senhor quer me usar. O Senhor quer usar essa igreja. Irmãos, Deus nos enviou para esse lugar. O inimigo tem tentado entristecer e abater em todo momento nesse tempo que nós estamos aqui. 6 anos, pastor, que estamos aqui? 6 anos. E muitas das vezes vem, nossa, a gente podia ter ficado lá, né? Talvez aquele prédio nem tinha queimado. Talvez a gente tinha já comprado o terreno do lado. Começa essas coisas. E você já num lugar abençoado, um lugar que tem tudo, e o inimigo está começando a pegar, mas em nome de Jesus, o que Deus deu, irmãos, Deus ele restitui. Esse lugar aqui do lado, aqui, ó, é por um tempo só, mas vai voltar. E a obra vai ser completa em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, irmãos, nós não podemos nos calar, porque Ele já tem falado conosco, né, pastor? Eu quero ser amigo de vocês. E aqui nós acabamos de ler, amigo, então abra a boca, fala, trabalha, obedeça. Você entrou aqui, aquele jovem entrou, ele estava naquela festa, como eu e você estamos numa festa. E o Senhor nos chama de amigos. Então não vamos nos calar. Vamos abrir os nossos lábios. Vamos fazer essa obra. Vamos fazer sim. Mas conforme Deus quer. Não na nossa vontade, mas na vontade do Senhor. Não vamos nos precipitar em nada. Vamos no passo do gado. Devagar, mas firme. Deixando as marcas. Deixando pegadas profundas. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça. E que nessa manhã o Senhor possa perdoar os nossos pecados. O Senhor possa perdoar, ó Deus, a mim, presbítero Robson. Que quantas vezes, Senhor, falei sim, e não fiz aquilo que o Senhor queria. Quantas vezes, Senhor, falei não, e ainda continuo refletindo se devo fazer ou não fazer. Eu louvo ao teu nome, ó Deus, que com toda a minha dificuldade, eu nunca fugi. Mas eu peço que nesta manhã o Senhor possa renovar as minhas forças, perdoar os meus pecados, e não apenas o meu, mas da sua igreja, de todos que aqui estão nesta manhã, Senhor, porque se o Senhor trouxe cada um desses aqui, ó Deus, e o Senhor nos deu essa palavra, é porque o Senhor nos ama. O Senhor ama cada um que está aqui, ó Deus. O Senhor tem uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. E a obra é obra de salvação. É obra de salvação, ó Pai. Porque o que adianta nós falarmos, ganharmos o mundo inteiro para Ti e perdermos a nossa alma, Senhor? Pai, nós não somos nada. Por isso, ó Deus, que a sua graça e a sua misericórdia renova-se mais uma vez sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, porque daqui a 2 semanas nós vamos relembrar, vamos ali comemorar, vamos ser gratos a Ti pelo seu grande sacrifício por nós na cruz do Calvário. E queremos participar, ó Deus,